Retrospectiva 2025. Caos fora de campo, 2 títulos e o ano mais turbulento da história do Corinthians. O ano de 2025 ficará marcado como um dos mais caóticos, contraditórios e intensos da história do Corinthians. Fora de campo, o clube enfrentou impeachment de presidente, investigações criminais contra ex-dirigentes, protestos, invasões, transfer bans e uma dívida que ultrapassou 2 bilhões e 700 milhões de reais. Dentro de campo, porém, o Timão mostrou força mental e terminou a temporada com 2 títulos importantes, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Foi um ano de extremos, de vergonha institucional a orgulho esportivo, de instabilidade política a superação dentro das 4 linhas: impeachment, investigações e crise institucional. A temporada começou com o processo de impeachment do então presidente Augusto Melo, que se arrastava desde 2024. Em janeiro, o Conselho Deliberativo aprovou a admissibilidade do processo, mas o afastamento só ocorreu em maio. Em agosto, os associados destituíram definitivamente Augusto do cargo em Assembleia Geral. O processo se baseou em acusações de irregularidades no contrato de patrocínio com a casa de apostas Vaidebet, infrações à Lei Geral do Esporte e desrespeito ao estatuto do clube. Augusto sempre negou irregularidades, mas acabou se tornando réu, junto com outros ex-dirigentes, em processo criminal que investiga crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto. Com o afastamento, Osmar Stabile, então vice-presidente, assumiu interinamente em maio e depois, de forma definitiva, em agosto, após eleição indireta no Conselho Deliberativo. Devassa em ex-presidentes e desgaste da imagem do clube. O ano também foi marcado por investigações contra outros ex-presidentes. Andrés Sanches e Duílio Monteiro Alves foram investigados e denunciados pelo Ministério Público pelo suposto uso indevido do cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais, acusações que ambos negam. Relatórios, notas fiscais e documentos revelaram gastos controversos durante a gestão anterior, aumentando ainda mais o desgaste da imagem do clube. Internamente, ambos também passaram a ser investigados pela Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo. A crise institucional afetou diretamente a credibilidade do Corinthians no mercado, com clubes e empresários passando a exigir garantias maiores em negociações, dificultando contratações e acordos financeiros. Protestos, invasões e ruptura com a torcida. O caos político explodiu nas arquibancadas e nos muros do clube. Em meio às investigações e ao impeachment, aliados de Augusto ocuparam a sede social do Corinthians. Pouco depois, torcidas organizadas invadiram o Parque São Jorge e protestos contra ex-presidentes se tornaram constantes. A relação entre torcida e diretoria se deteriorou ao longo do ano. A desconfiança virou regra e a pressão nas redes sociais e nos arredores do clube foi diária. A torcida deixou claro que não aceitava mais erros administrativos. Bastidores. Elenco tenta blindagem em meio ao caos. Enquanto o clube vivia uma guerra política fora de campo, o elenco precisou assumir um papel fundamental nos bastidores. Lideranças do grupo tentaram blindar o vestiário, evitando que a instabilidade institucional interferisse diretamente no desempenho esportivo. Mesmo com atrasos salariais pontuais, incertezas financeiras e pressão constante, jogadores e comissão técnica buscaram manter o foco. Não à toa, após a conquista da Copa do Brasil, vários atletas classificaram 2025 como um ano doloroso, em referência ao peso psicológico vivido ao longo da temporada. Paulistão. Título sobre o rival em meio à instabilidade. Dentro de campo, o Corinthians começou o ano com um grande feito. Conquistou o Campeonato Paulista, superando o Palmeiras na final. A campanha teve 11 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Na decisão, vitória por 1-0 no Allianz Parque e empate sem gols na Neoquímica Arena, encerrando um jejum de 6 anos sem títulos e trazendo alívio momentâneo ao torcedor. Troca de técnico e crise esportiva. Poucas semanas após o título paulista, a diretoria demitiu Ramon Dias, devido ao mau início no Campeonato Brasileiro e à queda de rendimento da equipe. A situação foi agravada por declarações públicas de Memphis Depay, que apontou deficiências táticas e falta de evolução do time. O Corinthians tentou o retorno de Tite, mas o treinador recusou a proposta por questões de saúde mental, após sofrer uma forte crise de ansiedade. Em abril, Dorival Júnior aceitou o desafio de assumir o timão em meio à efervescência política do clube. Transfer bans e elenco limitado. Dorival pediu reforços, mas encontrou um clube sem poder de reação no mercado. O Corinthians sofreu 2 transfer bans em 2025, o principal deles por uma dívida de 40 milhões de reais com o Santos Laguna.
do México, pela contratação de Félix Torres. Sem acordo e sem dinheiro em caixa, o clube terminou o ano proibido de registrar jogadores. O elenco enxuto virou um problema crônico, afetando diretamente o desempenho no Brasileirão. Crise financeira e caso Memphis Depay. A crise financeira se aprofundou. A dívida do Corinthians cresceu de 2,5 bilhões de reais para cerca de 2,7 bilhões de reais em 2025. A gestão Stabiel refez o orçamento e previu déficit superior a 80 milhões de reais. Principal estrela do elenco, Memphis Depay, notificou o clube por atrasos e valores pendentes, chegou a faltar a um treino e virou símbolo das dificuldades financeiras. O Corinthians precisou renegociar cerca de 23 milhões de reais em bônus e luvas, parcelando os pagamentos. Fracassos internacionais e inconstância no Brasileirão. No cenário internacional, o Corinthians decepcionou. Foi eliminado ainda na pré-Libertadores e caiu precocemente na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, viveu uma campanha irregular e terminou apenas na 13ª colocação, reflexo de um elenco curto, desfalques frequentes e falta de regularidade. Dorival precisou recorrer à base, promovendo jovens como Guinegão, Dieguinho e Breno Bidon. Copa do Brasil, superação e título histórico. Se no Brasileiro o time oscilou, na Copa do Brasil o Corinthians foi letal. Eliminou o Palmeiras, passou pelo Cruzeiro nos pênaltis e venceu o Vasco na final, no Maracanã, conquistando o tetracampeonato. O título simbolizou resistência, força mental e superação em um dos momentos mais difíceis da história do clube, pressão política e mudanças no futebol. Após a conquista, Stabiel passou a sofrer pressão para reformular o departamento de futebol. Mesmo bancando inicialmente Fabinho Soldado, a diretoria decidiu pela saída do executivo. O clube contratou Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza, buscando profissionalizar a gestão, base em evidência e cortes drásticos. As categorias de base viveram um ano de contraste. Jovens ganharam espaço no profissional, mas dezenas de atletas foram dispensados, divisões foram extintas e funcionários demitidos para reduzir custos. Erasmo Damiani assumiu o comando da base em meio à reformulação. Feminino segue como exemplo. Enquanto o masculino vivia turbulência, o futebol feminino foi símbolo de excelência. As Brabas chegaram a todas as finais possíveis e conquistaram o heptacampeonato brasileiro e o Hexa da Libertadores, reforçando o contraste interno entre áreas do clube. 2025 deixa títulos, cicatrizes e um alerta. O Corinthians terminou 2025 campeão, mas fragilizado. O ano deixou troféus, cicatrizes profundas e um alerta claro. Sem organização fora de campo, nem a camisa do timão sustenta a estabilidade. O desafio agora é transformar o caos em reconstrução e impedir que 2025 se repita, mesmo que os títulos tenham mascarado parte dos problemas.